A graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje eu gostaria de falar sobre a Bíblia e a falsificação da Bíblia. Você encontra no YouTube aí vários vídeos falando sobre a falsificação da Bíblia, a adulteração da Bíblia por Constantino, né? A religião de Constantino e a falsificação da Bíblia. Você vê muito falarem sobre isso. E hoje eu gostaria de falar sobre os fatos que nós podemos conhecer pela história, pela leitura da Bíblia, que são fatos que nos levam a crer na impossibilidade de uma falsificação bíblica. O primeiro fato aí é a massa de manuscritos bíblicos, né? Já no primeiro século ali, começa no ano 42 depois de Cristo até 95, os escritos dos autógrafos, né? Que são os escritos originais dos apóstolos. Vai até o ano 95. Do ano 95 até o ano 150, começa a cópia desses autógrafos. E vai do 95 até os 150. Do 150 até 325 começa a cópia das cópias. E começa a multiplicar manuscritos, né? É um período de duplicação, de reduplicação e essa massa enorme de manuscrito. Hoje fala-se em 6.000 manuscritos, alguns falam 5.700 do Novo Testamento e fora os do Antigo Testamento, né? Então 5.700 manuscritos que hoje tem. E naquela época, com a reduplicação, já deveria ter uns 2.000, 3.000 manuscritos. Então com essa massa de manuscrito, quando chega no ano 313, com o Edito de Milão, e para a perseguição ali da igreja, que vinha sendo perseguida, Constantino pede a Eusébio de Cesareia 50 exemplares da Bíblia. E ele traz e analisa os manuscritos e compila e traz esses 50 manuscritos para Constantino. Agora, o restante de manuscrito continuou espalhado pelo Império Romano. Então você imagina aí 3.000 manuscritos, 2.000 e poucos manuscritos, lá de Antioquia até Alexandria, né, espalhado em todo o Império Romano ali, Império Romano chegando lá ao Egito, e alguém sair em um cavalo à procura de 3.000 manuscritos para falsificar todos esses manuscritos. É algo impossível de acreditar nessa falsificação, né? O Império Romano naquela época não tinha carro, a locomoção aí era transporte, meio de transporte era a cavalo. Então sai um homem andando a cavalo aí em 11.000, 12.000 quilômetros, percorrendo todo o Império Romano atrás desses milhares de manuscritos para falsificar esses manuscritos. Então quando a pessoa fala de falsificação da Bíblia, a primeira coisa que ele tem que pensar é que havia já uma massa grande de manuscritos espalhados no Império. E o segundo fato são as profecias, né? As profecias bíblicas. Tem mais de 63 profecias que se cumprem só em Cristo, do seu nascimento, a cidade que ele ia nascer, seu deslocamento para o Egito, do Egito chamei meu filho, ia morar em Nazaré e tinha uma profecia que ele ia morar ali, que ele ia curar, que ele ia falar por parábolas, que ele ia morrer, a morte de cruz, ele iam dar vinagre para ele, os seus ossos não seriam quebrados, ele morreria, ressuscitaria, então entraria em Jerusalém, né, montado num jumentinho, e várias profecias, são 63 só a respeito de Cristo,
que se cumpriram e que há harmonia, sincronismo bíblico. Como que você vai contestar todas essas profecias? Como você vai falar que há falsificação, sendo que todas as profecias se cumpriram e que o que está no Antigo Testamento está batendo com o Novo Testamento? Então é muito difícil, né? Primeiro, pela massa de manuscrito. Segundo, pelas profecias que se cumpriram. Terceiro, o dinamismo que há na Bíblia, né? O poder que ela tem de transformar. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. Então você conhece pessoas aí, né, que vivia no pecado, adulterando, roubando, matando, prostituindo, fazendo tudo que era errado aos olhos de Deus. Depois ela se converte, começa a ler a Bíblia e começa a sofrer transformação e mudança. Então, esse é um outro aspecto, né, da palavra de Deus, que nós cremos ela ser verdadeira, não haver falsificação. É a dinâmica que ela tem, né, de transformar as pessoas. Então, primeiro, a massa de manuscritos. Segundo, as profecias, mais de 63 profecias só de Cristo, né, dos cumprimentos em Cristo Jesus. E terceiro, e o quarto vem a preservação pela soberania de Deus, né? Deus ele é soberano para preservar o texto. Eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Então Deus ele preservou o texto, né? O Catecismo de Westminster eles afirmam isso, né? Da soberania de Deus em preservar o texto sagrado, né? Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nenhum tio se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Ou seja, Deus velou minuciosamente para o cumprimento da sua palavra. Então Deus ele é soberano para preservar o texto. Como que o texto foi corrompido? Sendo que o texto nos transforma, sendo que as profecias se cumpriram, todas escritas no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. Sendo que essa massa de manuscritos, que chega hoje a 6.000 manuscritos, nem foram analisados todos. Se nem foram analisados todos, como que foram falsificados? Ainda tem pessoas que acreditam nisso, né? São pessoas que nunca estudaram profundamente a história da igreja, não estudaram crítica textual, não estudaram geografia bíblica para ver, né, o deslocamento, a distância, a massa de manuscritos espalhado em todo o Império Romano e a impossibilidade pela ação humana, pela limitação da sua locomoção de falsificar todos esses manuscritos, né? E também pela falta de fé em crer na soberania de Deus que preserva o texto. E depois de 1800 também teve achados, né, arqueológicos do Códice Alice, depois, não, primeiro o Códice Vaticano, depois o Aleph, que é o Códice Sinaítico, Alexandrino, Cloromontano, Eframita, então vários outros códices foram encontrados, né, que confirma já os manuscritos que vinham sendo transmitidos. E em 1947 a descoberta de Qumran e em 11 cavernas lá, e as descobertas fizeram o quê? Não colocaram a Bíblia em descrédito, mas confirmaram ainda mais a veracidade do texto. Então, esses vídeos que rolam aí na internet, né, sobre falsificação, Constantino falsificou a Bíblia, tal, são pessoas desqualificadas, são pessoas totalmente ignorantes, né, da história da Bíblia, da formação do cânon, da crítica textual, do estudo de manuscritologia, né, do estudo histórico, bíblico, geográfico. Então eles ignoram completamente esses fatos. Então, para que você creia na falsificação bíblica, você tem que ignorar, né, essa massa de manuscrito, as profecias, a dinâmica bíblica, a preservação divina do texto, né? Mas eu sei que todo
cristão ortodoxo defende, né, a inerrância, a inspiração bíblica, a eficácia, né, bíblica nas nossas vidas. Nós provamos dessa palavra, né, fomos transformados, fomos regenerados, fortalecidos, edificados, e nós temos razões suficientes para crer na autoridade bíblica, na preservação do texto, na verdade das Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.